Bom dia! Vamos lá para mais uma aula de ciências. Essa aqui é uma aula nova sobre o sistema cardiovascular. Lembrando que nós estudamos sistema digestório, os nutrientes e também estudamos sistema respiratório. E hoje nós iremos ver o sistema cardiovascular. Bem, os três estão bem relacionados, ligados, ambos um ao outro. Observe, o sistema cardiovascular ele faz parte, no caso, os vasos sanguíneos, né? No caso, o coração, e nós vamos falar também do sangue que participa aí dos vasos sanguíneos, né? Então, observe, o sistema cardiovascular, ele tem a função, ele é responsável pelo transporte e distribuição de substância dentro do corpo. É lá no sangue que tem todos os nutrientes que nós precisamos, todas as vitaminas, os gases, oxigênio, gás carbônico, tudo que precisamos está no sangue, tá? Que temos também o coração que bombeia este sangue para toda parte do nosso corpo. Tá aí o desenho aí dos dois seres humanos, né, mostrando como acontece o coração, os vasos sanguíneos e todo o sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho do sangue. Quem faz parte do sangue? Olha, o sangue é composto de plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaqueta. Vamos começar a falar um pouquinho do plasma. 60% do plasma, 60% do sangue, perdão, é plasma. 60% do sangue é o plasma. Ele tem essa cor amarelo, ele é composto de proteína, de hormônio, de gases, viu? Tudo está presente no plasma, né? E os glóbulos brancos? Bem, a função dos glóbulos brancos, ele funciona como nos protege de micro-organismos invasores. Os glóbulos brancos, ele também é chamado de leucócito, tá? Glóbulos brancos é a mesma coisa que leucócito. Tem a função de proteger de micro-organismos invasores. Que micro-organismos são esses? Vírus e bactérias, certo? Quando pegamos um resfriado, né? Que o resfriado é uma gripe que é causada pelo vírus que vai para o nosso organismo, aí nosso organismo vai ficar o quê? Quando pega uma gripe, fica com febre, quer cama, né? Porque o vírus já está no nosso organismo, o que acontece, né? Aí os nossos glóbulos brancos, que são células de anticorpos, vai ser acionada naturalmente dentro do nosso organismo. E aí nós vamos descansar, tomar um remédio, tomar bastante líquido. E esse no caso, essa célula aí do leucócito glóbulos brancos vai proteger, vai matar esse vírus aí, causador da gripe. No caso, ele vai matar este vírus. Então, a função dos glóbulos brancos, ou chamado de leucócito, tem a função de proteger o nosso organismo de micro-organismos invasores. No caso, vírus e bactérias, certo? Os glóbulos vermelhos, também chamado de leucócito, glóbulos vermelhos é a mesma coisa de que leucócito. Ele tem, oh meu Deus, perdão, hemácias, desculpa aí, ó. Glóbulos brancos, glóbulos brancos é a mesma cor de leucócito. Glóbulos vermelho é a mesma coisa de hemácias, tá? Glóbulos brancos são leucócito e glóbulos vermelhos são hemácias. Essas hemácias, elas não têm células, aliás, não tem núcleo. Essas glóbulos vermelhos são células que não têm núcleo, é chamada de anucleadas, ausência de núcleo. Lembra que a gente estudou que a célula tem três partes que compõem principais, que são membrana, citoplasma e núcleo. Nesse glóbulos vermelho, nessas hemácias, não tem núcleo, tá?
certo? Então, observe, as hemácias são células, ela apresenta um pigmento vermelho chamado de hemoglobina. Essa hemoglobina, ela é responsável pela coloração vermelha, viu? Pela essa cor. Então, hemoglobina é um pigmento que está inserida dentro dessa célula aí para dar cor vermelho nessa célula, certo? Do sangue. A hemoglobina das hemácias, que o gás oxigênio se liga depois de atravessar as paredes do alvéolo pulmonares e dos capilares. Então, ela transporta o gás oxigênio para todo o corpo. Observe, os glóbulos brancos, chamado leucócito, tem a função de proteger o nosso corpo de micro-organismos invasores. Os glóbulos vermelhos, chamados de hemácias, têm a função de transportar o gás oxigênio para todo o nosso corpo, certo? Então, esses aí são os componentes do sangue. Plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Faltou eu falar da plaqueta. Essa aqui, ó, não tá aqui no vidrinho, mas a plaqueta tem a função de coagulação. Ela coagula o sangue, tá? Ela fragmenta as células e provoca coagulação sanguínea, tá? A fim de diminuir a perda de sangue em algum ferimento. Olha só, ela ajuda o sangue a coagular, as células ficar bem fragmentadas, bem pequenininha, olha aí, olha, o papel dela. Então, essa é a função das plaquetas. Bem, o coração, olha só, observe aí o coração, né? Aliás, o coração está aí presente nesse desenho e nós estamos vendo aí os vasos capilares, né? Depois que a gente falou do sangue, depois a gente fala do coração. Como a gente falou do sangue, agora vamos falar desses vasos sanguíneos, né? Vamos falar aí no caso das artérias e as veias e os capilares que estão presentes aqui, olha, nesse ser humano aqui. Veias, artérias e capilares. As artérias estão representadas pela imagem vermelha, a veia pela imagem azul, para você ver, e os capilares são essas ramificações bem fininhas. Agora eu vou dizer a função de cada um dentro do organismo. Então, o ser humano, ele tem, para circular o sangue, em artéria, veias e capilares, certo? Vamos entender como isso acontece. Qual é a função da artéria? Bem, a artéria, essa parte vermelha que está representada aqui no desenho e nessa, elas são vasos sanguíneos que geralmente levam o sangue rico em gás oxigênio do coração para todo o tecido. Então, a artéria são vasos sanguíneos que levam o sangue rico em gás oxigênio para onde? Para o coração. Aliás, do coração para toda parte do corpo. Então, do coração que sai para toda parte do corpo. Essas artérias. A parede desses vasos é grossa e é formado por tecido epitelial, muscular conjuntivo. As artérias transportam sangue com determinada pressão que ajuda a impulsionar o sangue para todo o corpo. Então, a artéria, repetindo, vamos ver se a gente tem um entendimento, são vasos sanguíneos, geralmente que levam sangue rico em gás oxigênio do coração para todo o corpo, certo? E a veia, qual é a função das veias? São vasos sanguíneos que transportam o sangue pobre em gás oxigênio. Veja, a artéria é rico em gás oxigênio. A veia são vasos sanguíneos que transportam o sangue pobre em gás oxigênio dos tecidos para o coração. Então, a artéria
ela transporta o sangue rico em gás oxigênio que sai do coração e vai para todo o corpo. A veia transporta o gás oxigênio, né? Só que no caso é um gás pobre, pouco. Quando fala pobre gás oxigênio, quer dizer que é pouco gás oxigênio que vem dos tecidos do corpo que vai para o coração. Porque, na verdade, tem a parte que entra, a artéria sai do coração e outros que entram. No caso, a artéria passa na artéria são vasos que elevam o sangue rico em gás oxigênio do coração para o corpo. E a veia é o gás, são que passa o gás pobre, gás, quer dizer, pouco gás oxigênio, que esse gás oxigênio, ele sai da onde? Dos tecidos para o coração. Um entra, outro sai, certo? São a passagem, é por onde passa o sangue rico em gás oxigênio e pobre em gás oxigênio. Pobre em gás oxigênio é a veia. Rico, no caso, é a passagem do sangue rico em gás oxigênio na artéria. E os capilares, qual é a função? Os capilares são essas estruturas aqui bem fininhas, ó. Essas estruturas são vasos microscópicos bem pequenos, espalhados por todo o corpo, praticamente todo o tecido. Ele é responsável pela troca de gases e nutrientes do sangue, da célula do tecido. Observe, ela é mais ou menos assim, ela faz uma comunicação. Aqui, eles são vasinhos bem fininhos, que olha só, ela no interior da célula, ela faz essa comunicação do gás rico, aqui ó, do gás rico em oxigênio e o pobre em oxigênio. Então, ela faz essa comunicação entre os dois, entre artéria e veia. Então, os capilares, ele tem uma comunicação entre veia e artéria, entendeu? Bem fininho. Esses, bem, por isso que fala bem microscópio, bem pequenos capilares. Então, tá aí os vasos sanguíneos são compostos de quê? Artérias, veias e capilares. Artérias, passagem que leva o sangue, na artéria que tem um sangue rico em gás oxigênio, e a veia é onde passa o sangue pobre em gás oxigênio. E os capilares fazem essa comunicação. Coração, ai que coisa linda. O coração, ele é uma estrutura, é um músculo, né? Veja só, o órgão muscular, que é onde ele contrai e relaxa, né? Ele é responsável para, veja só, a função dele é bombear sangue para todo o corpo. O coração ele bombeia através dos vasos sanguíneos, que a gente já viu, veia e artéria, né? Olha só, esse órgão, ele é situado, ele fica entre os dois pulmões, olha só, fica entre os dois pulmões. E, em geral, sua maior parte se encontra onde? À esquerda do corpo. Então, ele fica entre os dois pulmões e a parte maior dele está do lado esquerdo. Observe, o coração apresenta duas cavidades aqui em cima. Observe, ele possui 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, certo? Isso aqui é o coração. Olha, observe aqui nessa imagem, que essa aqui é a imagem real, realmente como é um coração do corpo humano, tá? Estamos falando de seres humanos.
Porque tem os animais, também tem o coração, né? Então, aqui é do corpo humano. Observe, isso aqui realmente é um coração do corpo humano. E observe aqui a imagem, onde tem todos os vasos sanguíneos, ó, artérias e veias, onde está essa passagem do todo o sangue, né? Nós já sabemos quais são os componentes do sangue. O coração apresenta duas câmaras superiores, que é esse de cima, como eu falei para vocês, ó, aqui e aqui. Átrio direito, átrio esquerdo e embaixo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Observe também que ele tem, aqui no desenho de vocês, ele tem uma artéria, que é a principal artéria, chama aorta. Tem artéria pulmonar esquerdo, artéria pulmonar direito, que tudo tem no coração. Aí tem a válvula, aí tem o átrio esquerdo, como já falei para vocês, né? Então, esse é como é o desenho de um coração. Observe, aqui a parte interna, a anatomia dentro do coração. Como eu falei anteriormente, a aorta, a principal artéria, artéria pulmonar, onde é aqui no caso o gás aqui que vem, gás oxigênio, gás carbônico, vem o pobre, vocês viram, né? No caso é rico, né? Em gás oxigênio. Átrio esquerdo, átrio direito, como eu falei, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Isso aqui é a estrutura dentro do coração. Em cima, átrio, embaixo, ventrículo. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. São essas estruturas de um coração, aqui a parte de cima. Certo, meus amores? Então, também tem a circulação sanguínea. Como acontece essa circulação sanguínea? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou voltar aqui para você entender um pouquinho, tá? Você já sabe que o sangue, ele tem a função de transportar o quê? Todos os nutrientes, hormônio, né? Que está presente no sangue, que a gente viu já que tem plasma, plaqueta, glóbulos vermelhos, não é isso? Mas afinal, como acontece a circulação do corpo humano? Ele é dividido, veja só, a circulação pulmonar, o sangue vem da região da cabeça e das partes superiores, que chega até a veia aqui, ó, vem dos pulmões, né? Certo? Já o sangue proveniente da parte inferior do corpo chega até a veia cava superior. Veia, artéria. E aí o sangue que vem proveniente das veias cava superior e inferior é direcionado para o átrio direito, como vocês já viram, e direito que bombeia sangue até os pulmões por meio de artérias pulmonares. Então, esse bombeamento tem o sangue que entra no coração e aí depois o que sai do coração, né? Por isso que o coração fica sempre bombeando sangue para que esse sangue chegue em todas as partes do nosso corpo. E aí vem a questão, no caso, do ciclo cardíaco, né? Tem a sístole e a diástole. O que é isso? Não entendi muito bem. A sístole é a fase em que a musculatura cardíaca contrai, chama-se sístole. E quando ela relaxa essa musculatura, chama-se diástole. Então, contrai, chama-se sístole. Relaxa, chama-se diástole, certo? Então, isso aí por causa da bombeação do coração e ele bombeia o sangue para o corpo, tá? Então, o sangue rico em gás oxigênio entra no átrio esquerdo. Vamos voltar aqui para você entender. Ó. O sangue rico em gás oxigênio entra pelo átrio esquerdo e o sangue
pobre em gás oxigênio, entra pelo átrio direito, viu? Então, parte do sangue dos átrios que vai para o ventrículo se enche, ó. Tem uma parte que vai para o ventrículo, que é essa parte aqui embaixo. Os átrios se contraem, forçando o sangue passar para os ventrículos. Ele se contrai pelas duas que eu falei para vocês, né? Pela sístole, eles vão se contrair. E aí uma parte vai para essa parte aqui, ó, por embaixo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, viu? Os ventrículos se contraem e aumenta a pressão no interior dessas câmaras, e esse aumento faz com que as válvulas da aorta, que é essa aqui, ó, principal, as válvulas da aorta, o que vai acontecer? Da aorta, lá do tronco pulmonar, perto dos pulmões, perdão, dos pulmões, se abram e permitam a passagem do sangue em direção às artérias principais. Durante a contração dos ventrículos, as válvulas atrioventriculares se fecham. Então, átrio esquerdo é por onde que passa o sangue rico em gás oxigênio. Átrio direito é por onde passa o sangue pobre em gás oxigênio. E aí eles quando eles estão bombeando, o coração está bombeando, uma parte vai para cá, para os ventrículos, que depois vai para a aorta, que é a artéria principal, que vai para toda parte do corpo, certo? Muito bem. Então, às vezes, as pessoas que não têm uma alimentação direitinho, que come muita gordura, muita comida com muito óleo, que não, a vida também de estresse, tudo isso aí fazem com que as pessoas tenham alguns problemas nesses vasos sanguíneos, no caso da gordura, do colesterol, né? Eles entopem esses vasos sanguíneos. E aí a pessoa, porque o sangue circula por todos esses vasos e pode o quê? A pessoa pode infartar, porque às vezes as artérias, as veias estão tudo entupidas com essas gorduras, aí causam infarto, tá? Alguém fala, alguém teve infarto. Por isso que é necessário ter uma boa alimentação, uma vida, praticar alguma atividade física, fazer alguma caminhada, né? Alimentos saudáveis, também não viver muito estressado no seu dia a dia, porque isso tudo aí contribui. O que tem a ver? Porque causa também a questão dos hormônios, que os hormônios estão presentes aí no sangue, né? Que a gente viu aí no plasma. Então, tudo aí depende também da vida de cada ser humano, tá? Alimentação e assim por diante, tá? Então, essa foi nossa aula sobre sistema cardiovascular, né? Que faz parte, nós vimos aí sobre o coração, os vasos sanguíneos e também o sangue. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre grupo sanguíneo. Eu vou passar uma atividade no PDF só sobre o sistema cardiovascular que nós estudamos agora, tá? Fique com Deus, certo?